Mas Saul reina sobre Israel. Depois de Saul, Davi reina sobre Israel. Depois de Davi, reina Salomão. Mas quando o filho de Salomão vem reinar em Israel, ele não tem pulso firme. E então Israel se divide em duas tribos: a tribo do norte e a tribo do sul. A tribo do sul é Judá e a tribo do norte chama de Israel. E Isaías então profetiza exatamente na tribo do sul, em Judá. O primeiro versículo desse capítulo vai dizer bem claro acerca disso. E diante disso, ele olha para a situação de Judá na atualidade. E na época que ele profetizou, foi uma época em que Judá, momentos andou com Deus, momentos não andou com Deus. Por exemplo, o rei Acais fazia coisas boas perante o Senhor, mas porém no final de sua vida entrou no templo e destruiu, fez coisas erradas no templo. O rei Ezequias foi um homem que andou com Deus, mas já outros reis aí não andaram com Deus. E a situação de Israel é uma situação complicada e difícil. Então, a primeira parte do texto que nós lemos aqui é um lamento. A estrutura aqui no original dá a ideia de lamento. É a mesma estrutura que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias. E os irmãos já leram Lamentações de Jeremias, vão perceber que é aquela sensação de lamento, onde você parece que o profeta está chorando, né? Jeremias tem essa característica. Alguns até chamam ele de o profeta chorão, né? Que é aquela sensação, ele está lamentando. E o que nós temos aqui primeiro é um lamento. E observe, meus irmãos, esse lamento. Primeiramente, esse lamento vai trazer um resumo da situação de Israel. Ele vai dizer, olha, como se fez prostituta a cidade fiel. Observe, meus irmãos, que aqui parece que é um paradoxo aqui. Prostituta fiel. Prostituta e fiel são opostos. Israel é prostituta, a cidade que era fiel. Por que prostituta, irmãos? O que é uma nação prostituta? A ideia ao longo das escrituras e ao longo de Isaías, Ezequiel também vai trabalhar um pouco disso, é que Israel, o povo de Deus, faz aliança com Deus. E essa aliança, ela é refletida como uma espécie de matrimônio. E no matrimônio exige fidelidade da esposa para com o marido e do marido para com a esposa. Só que nessa relação, Israel parece que não foi fiel. Deus permaneceu fiel, mas Israel, na sua aliança, se tornou infiel. Ela se tornou prostituta. O que é prostituta, irmãos? É porque ela, Israel, foi procurar outros além do seu marido, além de Deus. Foi procurar outros deuses. Idolatria, irmãos. Idolatria. E nesse ponto aqui, irmãos, nós temos duas palavras que se destacam como consequência dessa idolatria: justiça e retidão. Um erudito chamado Skinner disse que retidão é o princípio da ação. A palavra que é usada para retidão é o princípio da ação. E a palavra usada para justiça é a incorporação do princípio. Então, Israel é uma cidade que tinha as duas coisas. Eu vou explicar para os irmãos. Retidão é exatamente o princípio da ação. Eu sei que aquilo ali é certo. Eu vou e faço. Mas quando eu incorporo, quando eu vou lá e faço, então eu pratiquei a justiça. Então Israel era as duas coisas. Ele tinha retidão e tinha justiça. Era cheia de justiça. E nela habitava a retidão. Mas agora, lamentavelmente, nós temos homicidas. Essa é a situação, irmão, de Israel nesse instante. Abra um parênteses aqui, meus irmãos. Como está a nossa situação hoje? Será que somos cidade fiel? Será que temos colocado o nosso Deus em primeiro lugar? Ou será que temos outros deuses? Não, que é isso, meu irmão? Eu só tenho um Deus, só o Deus Yahvé. Só que muitas vezes, irmãos, nós adoramos, nós fazemos de nós os nossos próprios deuses. E adoramos a criatura em lugar do Criador. Quando eu coloco eu em primeiro lugar na minha vida e coloco Deus em segundo plano,
estou sendo idólatra. Eu estou traindo Deus. Deus, ele tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. Ele tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. E por isso, meus irmãos, é necessário que nós tenhamos Deus em primeiro lugar e sejamos uma cidade fiel. Porém, muitas vezes nós caímos e somos como uma cidade prostituta. Mas no verso de número 22, nós vamos ter agora uma metáfora. O profeta, ainda numa estrutura de lamento, vai fazer uma metáfora da situação de Israel em relação aos deuses. Acompanhe comigo, verso 22. A tua prata se tornou em escória, e o teu licor se misturou com água. Ou seja, Israel perdeu a pureza. O licor, a bebida, agora está misturada. A prata, o metal, agora está misturado. É como a pepita de ouro que está agora com pedras incrustadas em si. E aí, para que a situação de Israel, que é como um metal que foi misturado, seja purificado, é preciso então de fogo sobre esse metal. É preciso de fogo sobre esse metal. E agora na prática, o verso número 23 vai dizer qual é a situação do povo de Israel. Os teus príncipes são rebeldes. Verso 23. Os companheiros são companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defende o direito do órfão e não chega perante ele a causa das viúvas. Essa é a realidade, irmãos. Os governantes, os príncipes, são companheiros de ladrões. Eles correm atrás de recompensa. Irmãos, a expressão no original aqui para recompensa, a ideia aqui é de propina mesmo. É uma recompensa por uma coisa, um favor que você fez para alguém porque você era príncipe. Eu acho que isso não tem nada disso no Brasil, né? No Brasil não tem isso não, né? Nosso Brasil não tem. Qualquer coincidência. Então, a ideia aqui é que Israel está dessa forma. Isso tudo que levou foi idolatria, irmãos. E aqui pela primeira vez, ele vai fazer isso várias vezes no livro de Isaías ainda, eu acho que mais umas 5 vezes. Mas ele faz uma relação clara de idolatria e injustiça social. Quando o homem passa a voltar para si as coisas e a pensar em si próprio, a adorar o seu próprio ego, ele não pensa mais em fazer a justiça, mas ele se leva apenas as coisas para o seu próprio interesse. E aí quando ele olha as coisas para o seu próprio interesse, agora, meus irmãos, vale tudo em favor do meu benefício. Inclusive, aceitar propina em favor de outras coisas, e por aí vai. E com isso, quem sofre? Os menos abastados, os órfãos e as viúvas. Nesse caso aqui era quem recebia a assistência social. E por isso, meus irmãos, a situação de Israel é uma situação de calamidade. Ela agora é prostituta, ela traiu o Senhor, ela é idólatra, ela está contaminada como um metal contaminado. E por isso a sua liderança, os seus governantes, que seriam os representantes da justiça, que seriam aqueles que deveriam julgar se é reto ou não, eles estão corrompidos. E por isso, irmãos, acende-se a ira de Deus. Lamento. Verso 21 a 23. Lamento. O profeta lamenta. Quanto ao lamento, irmãos, abre uma aspa aqui. Quanto de nós já fizemos oração de lamento? Acho que nós esquecemos o que é isso. Oração de lamento. Por causa do pecado de nossa nação, por causa do pecado de nosso povo. Mas isso era muito comum, irmãos. Era muito comum. O povo, quando Isaías tem a sua visão, no capítulo número 6, ele olha e diz: Senhor, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. O salmista Davi, no Salmo 119, verso 136, ele diz: torrentes de águas nascem
dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Lamentar, chorar pelos pecados, irmãos, isso é uma prática que é necessária. É necessária para nós lamentar pela situação que nos encontramos. Mas parece, irmãos, que isso já mudou há muito tempo, né? Nós não lamentamos mais. Nós cometemos um pecado hoje. Opa, Senhor, perdoa aí, viu? Valeu. Não lamentamos mais. Não lamentamos mais por ofender a santidade de Deus. É necessário, irmãos, lamentarmos pelos nossos pecados, mas pelos pecados de nossa família. Jó oferecia todos os dias sacrifícios pelo pecado dos seus filhos. Nós precisamos orar ao Senhor lamentando pelos nossos pecados, pela nossa nação, uma nação impura que nós habitamos, né? E lamentar e pedir ao Senhor misericórdia por essas vidas. E após o lamento, o profeta traz então uma palavra de Deus, uma sentença de Deus. É o segundo ponto. Uma sentença do Senhor. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfação aos adversários e vingar-me. Meus irmãos, o que acontece aqui é algo muito interessante. Em nenhum lugar do livro de Isaías, Isaías eleva tanto o nome de Deus como nesse lugar aqui. Observe o que ele faz. Primeiro, ele usa, em português, aparece apenas a palavra portanto diz o Senhor. Depois diz o Senhor dos exércitos. Esse primeiro Senhor é um termo que só aparece 3 vezes na Bíblia, no hebraico. E ele tem a ideia exatamente de soberano. Soberano sobre todas as coisas. E ele diz, o soberano, diz o soberano, o dono de todas as coisas. E depois ele diz, o Senhor dos exércitos, Yahvé Sabaoth. O Senhor dos exércitos, ele diz aqui, o Senhor dos exércitos é uma expressão que é muito utilizada, né, na Bíblia. Por exemplo, quando Davi vai enfrentar Golias, ele diz, você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é aquele que é o Senhor dos exércitos dos céus e da terra, o Senhor de todas as coisas. Então, primeiro ele é o soberano sobre todas as coisas. Agora ele é o Senhor que tem exércitos nos céus e na terra ao seu serviço, para vencer qualquer batalha. E para melhorar ainda mais, ele usa a expressão o poderoso de Israel. Meus irmãos, essa expressão é a mais significativa aqui. Porque além dele ser o soberano, dono de todas as coisas, além dele ser o Senhor dos exércitos, que tem um exército poderoso nos céus e na terra ao seu favor, ele é o poderoso de Israel. A expressão poderoso de Israel, irmãos, que é utilizado em tantas partes da Bíblia para livrar o povo de Israel. O poderoso de Israel é aquele que livrou o povo do Egito, enviando 10 pragas e livrando o povo da escravidão. O poderoso de Israel é aquele que abriu o Mar Vermelho. O poderoso de Israel é que fez as muralhas de Jericó caírem, é que deu a terra para o povo. Esse é o poderoso de Israel. O poderoso de Israel é aquele que quando as nações olhavam diziam, não, aquele ali é o Israel, ele tem um Deus muito poderoso. E agora, irmãos, esse Deus todo poderoso, poderoso de Israel, ele está irado. E ele diz na palavra, tomarei satisfações aos meus adversários, vingar-me-ei dos meus inimigos. Nesse contexto aqui, irmãos, quem são os adversários de Deus? E quem são os inimigos de Deus, irmãos? São os babilônicos? São os assírios? É o próprio povo de Israel, que agora são como uma prata misturada, que agora são como uma cidade prostituta e não fiel. Esse povo
povo de Deus, agora Deus está irado contra ele. E ele diz: tomarei satisfação. A ideia clara aqui, irmãos, é que o povo de Deus errou contra Deus. E Deus agora vai tomar satisfação. De forma imediata, o que ele está falando aqui é que virá sobre o povo um castigo do Senhor. E esse castigo nós sabemos mais à frente que vai ser o cativeiro babilônico, que vai vir sobre o povo. Mas olhe só o que diz agora, irmãos, nos versos 25 a 26. O que Deus faz quando castiga o seu povo? Quando castiga os seus? Ele diz: voltarei contra ti a minha mão. E aí ele diz: voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo o metal impuro. O castigo de Deus ao seu povo, irmãos, tem um propósito muito claro: purificá-lo. O castigo de Deus para o seu povo, irmãos, tem um propósito muito objetivo: purificá-lo. E a purificação, irmãos, ele diz aqui, purificar-te-ei como com potassa. A expressão aqui para potassa no original é a ideia de fundição. Como que por fundição, como por fogo. A ideia aqui é exatamente um contraste com o verso anterior da metáfora. Israel está como uma prata impura, e agora Deus vai purificar Israel, colocando fogo, para que aquelas escórias possam sair e Israel possa voltar a ser prata pura. Que implicações nós temos para nós aqui, irmãos? Que implicações? Pelo menos duas implicações. A primeira implicação, clara, até aqui, é que muitas vezes nós erramos contra Deus. Muitas vezes nós pecamos contra o Senhor. E muitas vezes, mesmo conhecendo o Evangelho de Deus, nós pecamos contra Ele. E Deus, irmãos, vê tudo isso. E Deus, muitas vezes, para nos alertar, Ele não manda simplesmente uma pregação ou uma mensagem de Deus. Mas Deus, muitas vezes, para nos alertar, nos coloca no fogo, como a pepita de ouro. E nós passamos situações terríveis. E nós dizemos: a prova está doendo, Senhor. A situação está complicada. Mas Deus, Ele tem um propósito: nos purificar dia a dia, nos purificar mais e mais. Claro, irmãos, que nem todas as situações difíceis é Deus castigando. Nós não podemos aqui criar uma teologia dos amigos de Jó, né? Que pensavam que Jó estava passando por uma coisa só porque estava em pecado. Não necessariamente, às vezes nós não estamos em pecado e Deus está apenas provando a nossa fé para nós andarmos até o fim. Mas muitas vezes, é tanto, irmãos, que muitas vezes quando nós passamos pela situação difícil, a primeira coisa que nós devemos fazer é examinar nossa vida. É fazer um autoexame de nossa vida. E ver: Senhor, o que aconteceu comigo? Será que eu falhei aqui? Eu tenho errado nessa área? Fazer esse autoexame. Porque Deus é um Deus que cuida didaticamente. Hebreus capítulo número 12 vai ser bem claro com isso, quando ele vai falar sobre a disciplina de um pai para um filho. Qual o pai que ama seu filho e não o disciplina? Ele vai falar sobre a disciplina do Senhor para corrigir os seus filhos. E é o que acontece com o povo de Israel, meus irmãos. Vem sobre eles então a mão do Senhor, e aí então ele é purificado. A ideia é purificar o povo de Israel. E a ideia aqui é purificar exatamente o governo de Israel, né? Israel como um todo. E aí ele diz, restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, e os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. O Senhor vai voltar lá. A primeira implicação é que Deus, Ele castiga didaticamente os seus filhos. E a segunda é que Ele purifica os seus filhos através dessa disciplina. Então, meus irmãos, às vezes a gente está passando situações. Eu costumo dizer que
você tem dois tipos, né, de pessoas. Tem aquele dia que é o dia mau, né? Os puritanos chamavam de a noite escura da alma. Aquele dia que você levanta de manhã atrasado para o trabalho e dá aquele pulo da cama, aí se molha, tal tudinho, escova os dentes, vai-se embora ao trabalho. Quando chega na metade do caminho, pega um trânsito enorme, não consegue chegar. Aí quando vai mais na frente, passa num buraco, o pneu fura. Aí você vê, e agora? Aí vai, troca o pneu, vai trabalhar, quando chega lá, o chefe da empresa olha para você e diz: chegou atrasado, tal tudinho, tem um bocado de coisa para fazer, você não fez. Aí você aí vai para lá. Aí o chefe diz assim: ó, você não fez, está atrasado, vai ficar sem o almoço agora. Aí pegar direto. Aí você pega direto para tentar agilizar e adiantar quando você chegou atrasado. Quando chega em casa, aquela coisa. Tem um problema com o menino, tal tudinho. Quando você vai dormir, aí você tem duas coisas para dizer. Uns podem olhar e dizer o seguinte: parece, Senhor, que tu queria me pegar hoje e errou, né? Ou você pode chegar e dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque foi difícil, passou a situação difícil, mas o Senhor aperfeiçoou a minha paciência e a minha perseverança. Essa é a ideia, irmãos. Nós passamos situações difíceis em nossa vida, todos nós, em diversas áreas, mas Deus está nos purificando, está falando conosco mais e mais. O quarto ponto aqui, irmãos, são implicações para o nosso destino final. Verso 27 ao verso 31. Implicações para o nosso destino final. Vamos estar claros aqui. Então, após ele falar que Israel pecou, era uma cidade prostituta, era uma cidade fiel que se tornou prostituta. E Israel então agora será castigada, e esse castigo vai ser para a purificação dela. Agora ele vem então falar sobre o destino final. Porque nós precisamos entender que o castigo de Deus para os seus filhos é apenas uma disciplina. Mas o castigo de Deus para aqueles que não são seus filhos é eterno. É eterno. E é exatamente isso que ele vai falar aqui. Verso 27, ele vai dizer: Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Primeiro ponto aqui desse trecho é que Sião será redimida pelo direito. A expressão direito aqui é a mesma expressão de cima para a justiça, né? A mesma expressão no original. Então, Sião será redimida pela justiça, pelo praticar o que é direito, e os que se arrependem pela justiça. A ideia aqui é que a redenção de Sião, ou seja, a volta, ela vai ser pela justiça. Vai ter que fazer tudo direitinho justo. Só que a questão, irmãos, é que não há como ninguém satisfazer toda a justiça de Deus. Não há. E quando nós vemos essa palavra redimir ou redenção na Bíblia, não há como ler essa palavra e não lembrar da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos redimiu na cruz do Calvário. Sião, o povo de Deus, será redimido porque alguém vai ser justo no lugar dele, pela justiça. A justiça de Deus feita em Cristo Jesus, testemunhada pela lei e pelos profetas, é o que Romanos vem dizer. Essa é a justiça de Deus para nós. A justiça de Deus. Por exemplo, deixar mais claro aqui: Deus é justo. Não tem ninguém mais justo que Deus. Tem alguém mais justo que Deus? Não. Se Deus é justo e eu estou pregando aqui hoje, pequei contra Deus, que eu já pequei contra Deus, então, por Deus ser justo, Ele tinha que me condenar. Ele tinha que me lançar no lago de fogo do inferno. Eu deveria ser queimado lá, na chama que não se consome. Mas, meus irmãos, por meio de Jesus Cristo, o seu único Filho,
que foi enviado ao mundo, que nunca pecou e que levou sobre si as minhas iniquidades. Deus então castiga a mim na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Cristo agora é condenado. Meus irmãos, quando Cristo ora naquele momento ali no jardim do Getsemane, que ele diz: Senhor, começa a suar sangue, se possível de minha parte. E você pensa que aquilo era apenas a cruz? Você pensa que aquilo era apenas pregos nas suas mãos que causava toda aquela expectativa? Irmãos, a história diz que Pedro morreu de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer. Outros foram degolados, outros foram apedrejados, dizendo graças a Deus, feliz porque ia ser mártir de Cristo. E o mestre deles sofrendo daquele jeito porque ia ser morto? Não, irmãos. Tinha outra coisa maior por trás disso. Naquele momento Jesus iria receber o cálice da ira de Deus, o julgamento que deveria cair sobre mim, a condenação que deveria vir sobre mim, sobre você, ela vem sobre Cristo na cruz do Calvário. E por isso, irmãos, eu e você hoje somos salvos da condenação eterna. Esta é a razão, irmãos. Esta é a razão, esta é a certeza que eu tenho, que eu não vou para o inferno e que eu vou para o céu. É uma certeza clara dentro do nosso coração que tem que ter. Por quê? Porque Deus é justo. Aí alguém se pensa assim: rapaz, você não tem certeza não, espera até o final da sua vida, você pode perder a salvação aí no meio do caminho. Eu digo: não, quem disse que eu posso perder? Quem disse? Sabe por quê, irmãos? Deus é justo. Se Ele já me castigou em Cristo, Ele não seria justo se Ele me castigasse novamente, me mandando para o inferno. Ele já castigou uma vez. Cristo. Isso é salvação, irmãos. A certeza da salvação que nós temos é porque nós fomos castigados, a condenação que ia vir sobre nós veio sobre Cristo Jesus. Nós fomos redimidos. Essa é a palavra. Redenção é uma palavra usada para os escravos. Era a compra, né? Você tinha um escravo ali e você comprava aquele escravo, né? Pagava por ele, depois libertava aquele escravo. Foi isso que Jesus fez por nós. Nós tínhamos uma dívida com Deus, nós merecíamos ser castigados. Jesus vem e pagou esse preço na cruz do Calvário. Logo, Deus, por sua justiça, não pode pegar e lançar esse preço no nosso coração. Mas isso, irmãos, foi apenas para Sião, para aqueles que se arrependem. Sião será redimida pela justiça. Redenção. Irmãos, essa tem que ser a esperança da nossa vida. Nós temos que estar vivendo hoje e pensando na redenção em Cristo Jesus. Não foi isso que Paulo disse? Cristo em nós, esperança da glória. A alegria para nossas vidas, irmãos, é a redenção. Nós devemos todos os dias acordar de manhã e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me redimiu. Não existe motivo maior da nossa alegria, irmãos. A gente pode estar sofrendo, pode passar situações difíceis, mas nós temos a certeza de que Cristo Jesus nos redimiu. Redenção. Sião, a expressão Sião aqui é uma expressão usada para povo de Deus. É usada muito em Salmos de forma poética. Sião, o povo de Deus, será redimido pelo direito. Verso 25, nós temos o oposto. Se temos a mensagem que diz que nós vamos ser redimidos, existe uma mensagem oposta também. São para aqueles que não serão redimidos. Verso de número 28, acompanhe comigo. Mas os transgressores e os pecadores serão
juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Salvação, irmãos, é só em Cristo. Somente em Cristo nós temos salvação. Os que deixarem o Senhor perecerão. Destruição. Inferno, a palavra é essa. Não há como aliviar essa mensagem. Não há como dizer um pouquinho mais leve. Não, não vai ser bem assim, não. É dor, é pranto, é choro, é destruição, é perecimento. Oh, meus irmãos, é uma pena. Essa mensagem nos traz algumas sensações. Primeiro, uma sensação de profunda tristeza, irmãos. Porque existem parentes nossos que nós amamos tanto. Existem pessoas, parentes, muitas vezes da família, que nós amamos tanto e que nós pregamos o Evangelho para ele praticamente todos os dias. E que de fato, meus irmãos, não vão ser redimidos. Não serão redimidos. E por isso, irmãos, primeira sensação de tristeza. A segunda é de urgência. A segunda é de urgência. Você sabe quantos colegas seus da escola estão caminhando para o inferno? Você sabe quantos colegas do trabalho seu estão caminhando para o inferno? E você não fez nada. Você não se aproximou dele para falar de Jesus, para falar de Cristo. Dois sentimentos, irmãos, que nós temos aqui nesse texto, quando fala que os transgressores e os que deixarem o Senhor perecerão. Sentimento de tristeza, porque nós sabemos que tem pessoas que vão perecer, e sentimento de urgência na pregação do Evangelho. Mais à frente, irmãos, nós temos aqui agora, para finalizar, Isaías falando um pouco da situação do próprio Israel que ia perecer. Porque dentro do povo de Israel mesmo, existia o Sião escolhido, aquele que iam ser salvos, que iam ser redimidos, mas tinham aqueles que iam perecer, os idólatras. E ele vem usar a expressão aqui, porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. Carvalho aqui, irmãos, na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, eles traduziram como ídolos, porque a ideia aqui é exatamente essa. Carvalho era exatamente o lugar onde o povo fazia idolatria. Por exemplo, se você ler o texto rapidinho, só para a gente compreender, de 1 Reis 14, 23, rapidinho aqui, só voltar aqui, 1 Reis 14, 23, para a gente entender. 1 Reis 14, 23, que diz assim: porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos, no alto de todos os elevados outreiros e debaixo de todas as árvores verdes. Outros textos, como Jeremias 2:20, vão mostrar que o povo de Judá faziam estátuas e ídolos e colocavam debaixo de outeiros e árvores verdes. Então essas árvores eram um símbolo do lugar onde eles cultuavam, faziam os cultos aos ídolos. Idolatria. E a ideia aqui é muito clara, irmãos. É que o povo que adorou as árvores e não adorou ao Senhor das árvores. Adorou a criatura em lugar do Criador. Esse é o grande pecado. E por isso o fim deles é morte. Verso 31. O forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague.
O orgulhoso, o forte, aquele que se acha forte, que com o peito diz: eu posso, eu sou o melhor. A sua obra, que usa como justificativa para a salvação, essa obra, ela será como linho, como estopa, rapidinho se queima, e será como faísca. Sua obra será como faísca. Ambos arderão juntamente no fogo. Você já tentou colocar fogo numa cortina de linho? Por favor, não faça isso em casa. Já tentou colocar fogo numa cortina de linho? Você bota um pouquinho de fogo aqui, ó, se espalha, né? Queimando, se derretendo, se espalha. Então, ou se não num trapozinho, né? Trapo, aquele trapo. Bastante pega. A ideia é isso, é que o forte, mesmo que pareça ser forte, ser o melhor, ele vai ser como aquele trapo, cujas suas obras pegarão fogo, como que por uma faísca. Basta ter uma faísca e pega fogo. E a expressão aqui final que diz: não haverá quem os apague, é uma expressão, irmão, que nos aponta para a condenação eterna. O fogo que arde e não se apaga, que não se consome. A ideia, irmãos, aqui, os idólatras aqui de Israel, mesmo fazendo parte ali do povo, mas os idólatras de Israel, aqueles que não eram de Sião verdadeiro, do verdadeiro Sião, do verdadeiro Israel de Deus, eles serão consumidos pelo fogo. Eles serão condenados no inferno. Pois é, meus irmãos. Então, aprendemos aqui algumas implicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós devemos lamentar pelos nossos pecados. Assim como Israel estava em situação difícil e o profeta fez um lamento aqui, devemos lamentar pelo nosso pecado. Em segundo lugar, Deus, ele disciplina, temos que saber que Deus disciplina os seus filhos com o objetivo de purificar. Você tem que ir com isso cravado no seu coração para casa. E algumas vezes Deus disciplina os seus filhos com o objetivo de purificar. E às vezes a coisa está dando errado, irmão, mas não é o diabo não. Não é o diabo não. Está tudo dando errado, o diabo está muito irado comigo. Às vezes não é o diabo não, irmão. Às vezes é Deus disciplinando os seus filhos. Essa é a primeira e a segunda. A terceira implicação dessa noite é que temos que ter a mensagem da redenção e da esperança em Cristo, que Deus vai nos redimir, como uma mensagem singular na nossa vida, onde todos os dias nós temos que lembrar. Todos os dias, irmão. No trabalho, na escola, dia após dia, Cristo nos redimiu de nossos pecados, pagou o preço por nós na cruz. Tem que estar dia após dia. Essa é a nossa esperança. E em quarto e último lugar, irmãos, quarta e última implicação, haverá condenação eterna. Haverá condenação eterna para aqueles que não se arrependem, para aqueles que não fazem parte de si. E claro, essa condenação eterna nos terá aquelas duas implicações: sentimento de tristeza por nossos familiares, muitos que não vão ser salvos, mas sentimento de urgência para urgentemente pregar o Evangelho para eles. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento. Vamos ficar de pé para orar.